Então, o exercício número 1 diz o seguinte, ó, complete a tabela. Tá? Essa tabela aqui, ela é bem simples, mas é bom a gente treinar ela. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para que você complete a tabela com os arcos simétricos, que a gente aprendeu, né? Então, se você tem o arco do primeiro quadrante, né, você quer descobrir o simétrico dele no segundo, você faz 180 menos alfa, no terceiro 180 mais alfa, e no quarto 360 menos alfa. Então é bem simples, tá? Onde vai ser mais difícil aqui vai ser nos radianos, que a gente vai ter que mexer um pouco com operações com números fracionários. Mas vamos lá, né? Vamos fazer aqui, né? Então, alfa é o arco do primeiro quadrante. Então, 180 menos alfa vai ser quanto? 150. Certo? Então, esse aqui é o simétrico de 30 no segundo quadrante. Aqui vai ser quanto? 210. E aqui, 330. Então, a gente tem os três arcos simétricos a 30. No 45, o que a gente vai ter? 135, que é 180 menos alfa. Depois, 225. E depois, 315. Aqui para o 60, então a gente vai ter 120. Depois, 240. E por fim, 300. Bom, aqui a gente tem radiano, né? Então, 30 em radiano é π sobre 6, 45 π sobre 4 e 60 π sobre 3. Né? Então, a gente vai fazer agora as conversões aqui, mas agora em radiano. Então, você poderia, por exemplo, olhar aqui o 150, né? Você quer achar aqui ó, o simétrico a π sobre 6 no segundo quadrante. Você já sabe que é 150. Você pode vir aqui e fazer a regrinha de 3, que a gente já conhece. Fazer aqui, ó, 180 é π radianos, tá? Então, 150 corresponde a x. Dá para você fazer assim, você multiplica cruzado, você vai achar quanto que é o valor de 150 em radianos. Mas acho que é muito trabalhoso. Eu acho que o ideal é você usar as mesmas relações, ó. Em vez de usar, por exemplo, 180 menos alfa, como que você usa isso em radiano? Você vai fazer π menos alfa. Aqui você vai fazer π mais alfa, lembrando que π é 180, tá? Corresponde a 180. E aqui 2π menos alfa. Tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Então a gente vai fazer 180 menos alfa em radianos. Então a gente vai fazer π menos π sobre 6. Qual é a forma rápida de você fazer isso aqui, que eu acho que eu comentei com vocês? Então, 6 aqui no denominador, que é o denominador que aparece. Como é que eu vou fazer? Ó? 6 vezes π, 6π. Aqui eu multiplico, né, esse denominador por esse termo que está aqui sozinho. E aí faço a subtração, né? Menos π. Então, 6 vezes π, 6π, menos 1π, vai ficar 5π sobre 6. Então, 150 corresponde a 5π sobre 6 radianos. Vamos aqui para o segundo. Aqui a gente vai fazer 180 mais alfa. Então, π mais π sobre 6. Aqui o mesmo raciocínio. Então, ó, vou repetir o 6, que é o denominador que aparece, e vou fazer assim, ó, 6 vezes π dá 6π, só que agora eu vou somar com 1π. Então, 6π mais 1π fica 7π. Então, 210 é equivalente a 7π sobre 6. E por fim, a gente vai fazer aqui, ó, 2π menos π sobre 6. Então, o mesmo raciocínio, ó. Vou repetir o 6 aqui. E olha só como é que eu vou fazer, ó. 6 vezes 2π. Então, vai ficar agora 12π. 12π menos 1π fica 11π. Então, 11π sobre 6 radianos. Então, aqui, ó, vamos lá. A gente vai fazer π menos π sobre 4. Então, repito 4.
4 vezes π, 4π, menos 1π, 3π. Então, 135 graus é equivalente a 3π sobre 4 radianos. Aqui a gente vai fazer mais. Então, π mais π sobre 4. Então, repito 4. 4 vezes π, 4π, mais 1π, 5π sobre 4. E, por fim, 2π menos π sobre 4. Ó, vou repetir o 4 aqui. 4 vezes 2π, 8π. 8π menos 1π fica 7π. Então, 7π sobre 4. Aqui, ó, π menos π sobre 3. Repito 3, que é o denominador que aparece. 3 vezes π, 3π menos 1π, 2π. Depois, π mais π sobre 3. Então, repito 3. 3 vezes π, 3π, com mais 1π, 4π. E, por fim, 2π menos π sobre 3. 3 vezes 2π, 6π. 6π menos 1π fica 5π sobre 3. Então, esse exercício é só para você marcar os arcos correspondentes aos números reais da tabela do exercício 1. Então, a gente vai pegar aqueles arcos que a gente achou. Ó. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que o primeiro quadrante é o 30. Aqui tem que ser quem? 45. E aqui 60. Beleza? Aqui vai ser quem? Em graus, né? A gente está fazendo em graus. Depois a gente faz em radianos. Então, aqui vai ser quem? O 150. 135 e 120. Aqui embaixo, quem que vai ser? 210, 225 e 240. Para cá, como é que vai ser? Bom, vamos ver aqui do 30, simétrico do 30. 330. Aqui, 315 e 300. E a gente pode colocar aqui também em radianos, né? Então, aqui o 30 a gente sabe que é o quê? Π sobre 6. Π sobre 4. Π sobre 3. E aí você vai preenchendo com os correspondentes, tá? Então aqui é bem tranquilo, tá? É só para o exercício aqui, é só uma ideia para você saber onde se localizam esses arcos. Então quando eu falo de 30, 45 e 60, você sabe que são arcos que estão no primeiro quadrante. 120, 135, 150, arcos que estão no segundo quadrante. 210, 225, 240, arcos que estão no terceiro quadrante. E por fim, 300, 315 e 330, arcos que estão no quarto quadrante. Então, se eu quero os simétricos do arco 30, quem são eles? O 150 no segundo, o 210 no terceiro e o 330 no quarto. Ó. Só você olhar aqui os pontilhados, ó, então o 30 ele vai pontilhando até o 150, ó, a simetria. Depois até o 210 e depois até o 330. Então você tem que olhar aqui para o pontilhado, você não pode inverter a ordem, né? Colocar aqui o 330 no lugar do 300. Esses pontilhados é para te dar a orientação de quem é simétrico a quem.
Então, se você olhar para o 60, ó, você tem que olhar para esses pontos aqui, que vão estar os simétricos de 60. Beleza? Então, o exercício 3 aqui, ele pede para você identificar em quais quadrantes que estão os arcos. Então, vamos lá. A gente não está acostumado muito com o radiano. A gente consegue fazer uma identificação melhor quando está em graus. Então, não tem problema. Tá? Você pode olhar para esses arcos aqui em radianos e converter eles para grau. Como que a gente fazia isso mesmo? Então, vamos pegar aqui a letra A. Para converter de radiano para grau, no lugar do π eu vou colocar quanto? 180. Então você tem ali π sobre 3, 180 sobre 3. Isso aqui dá 60. 60 graus. Esse 60 graus está em qual quadrante? No primeiro quadrante. Por que está no primeiro quadrante? Porque é um arco que está entre 0 e 90. Lembrando, né, que o primeiro quadrante é um arco que está assim, ó, entre 0 e 90 graus. Tá? Isso aí é o primeiro quadrante. Então, 60, obviamente, é um arco que está no primeiro quadrante. Letra B. Ó, a gente tem ali 2π sobre 3. Eu não faço ideia de que arco é esse. Então, vamos colocar no lugar do π 180 e vamos ver que resultado a gente chega. 2 vezes 180 divididos por 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 180 dá 360. 360 divididos por 3 fica 120. Então, 120 é um arco que está entre 90 e 180. Então, um cara que está no segundo quadrante. Tá? Lembrando aqui, ó, que o segundo quadrante são arcos que estão entre 90 e 180. Beleza? Letra C. A gente tem ali 3π sobre 5. Então, vamos lá. 3 vezes o π, que corresponde a 180 graus, divididos por 5. Então, se a gente fizer aqui, ó, 3 vezes 180, dá 540. 540 divididos por 5 dá 108 graus. Bom, 108 graus é um arco que está entre 90 e 180. Então, também vai estar onde? Segundo quadrante. Então, vamos lá. Letra D. Então, letra D, mesma coisa, ó. Então, 4 vezes 180 divididos por 9. Bom, você pode simplificar aqui o 180 por 9, que até fica mais fácil, né? Então, 180 divididos por 9 fica 20. E aí você vai fazer 4 vezes 20, dá 80. Ó, é um arco entre 0 e 90. Então, esse cara aqui está no primeiro quadrante. Beleza? Letra E. 4 vezes 180 divididos por 3. Então, a gente também aqui, ó, pode dividir o 180 por 3. Então, 180 por 3 dá 60. E 60 vezes 4 fica 240. 240 é um arco que está entre 180 e 270. Então, a gente tem aqui, ó, terceiro quadrante. Tá? Lembrando que terceiro quadrante são arcos que estão entre 180 e 270. Tá bom? Letra F. Na letra F a gente tem 5π sobre 3. Então, 5 vezes 180 divididos por 3. Ó, 180 divididos por 3 fica 60. 60 vezes 5 fica 300. 300 é um arco que está entre 270 e 360. Então, ele está no quarto quadrante.
Lembrando que quarto quadrante são arcos que estão entre 270 e 360. E aí na letra G a gente tem menos 110. Então, menos 110. Como é que a gente vai pensar nisso? Lembrando que quando você tem um sinal de negativo, você está caminhando no sentido horário na circunferência trigonométrica. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Estamos aqui com a circunferência trigonométrica, tá? Então a gente vai partir da origem, que é aqui, e vamos caminhar no sentido horário, porque o ângulo está negativo. Então, ó, aqui deu menos 90. Aqui deu menos 180. Então, menos 90, menos 180. O menos 110 está entre esses dois arcos. Essa posição aqui representa qual quadrante? Terceiro quadrante. Ah, professor, mas no terceiro quadrante são só arcos que estão entre 180 e 270. O menos 110 não está aqui entre esses números. Não está, mas ele tem a mesma extremidade de um arco que está entre 180 e 270. Então, esse menos 110 aqui, ele pertence ao terceiro quadrante. Então, se você pegar aqui, por exemplo, 310, quanto que falta para 360? Fica 250. Então, ó, no sentido positivo, se a gente for pegar o côngruo dele partindo daqui, ó, então vamos supor que eu pegue esse arco e parta daqui, ó. Agora no sentido positivo, ó, a gente está caminhando aqui, esse arco aqui é o 250, positivo. No sentido horário, nesse sentido é o menos 110, nesse sentido é o 250. 250 é um côngruo ao menos 110. Por que ele é côngruo? Porque tem a mesma extremidade. E o menos 250 é um arco que está entre 180 e 270, ou seja, terceiro quadrante. Então, na letra H, a gente tem o menos 400 graus. Então, mesma ideia. Então, vamos pensar aqui na circunferência trigonométrica. Estou aqui, menos 400. Vamos partir no sentido horário. Então, aqui eu tenho menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, e aqui vai ser menos 450, certo? Porque daí eu teria que aqui adicionar menos 90. Então, é um arco que está entre 360, menos 360 e menos 450. É um arco que está aqui na posição de qual quadrante? Do quarto. Então, esse cara aqui corresponde ao quarto quadrante. Se a gente pegar o côngruo dele no sentido positivo, né, quem que vai ser o côngruo dele no sentido positivo? Como é que a gente acha isso? Né? A gente pode pensar no seguinte, ó. A gente pode pegar o 400 aqui, ó. O exercício já acabou, tá? Eu só tô complementando ele. Então, se eu pegar o 400 e dividir por 360, o menos 400, né? E dividir por 360, eu vou ter aqui uma volta e vai dar 360 e aqui vai dar 40 negativo. Então, esse arco aqui, ó, o menos 400, ele é côngruo, tá, ao menos 40. Certo? Porque o que aconteceu aqui, ó? Ele deu uma volta no sentido horário e andou 40 graus no sentido horário. Então, aqui é menos 360, com menos 40 dá o menos 400. Agora, se eu quero saber esse cara aqui, ó, o côngruo dele, mas no sentido anti-horário, né, que é o sentido positivo. Então, eu quero sair daqui, ó, e vir até aqui. É só você pensar quanto que falta para 360. Então, você tem menos 40 aqui. Quanto que falta para 360? Né? Pensando no 40, falta quanto?
320. Se aqui é menos 40, né? Então, nesse sentido, aqui você tem o 320. Então, veja, menos 400 é congruo ao menos 40, que é congruo ao 320 positivo. Ó. Se você olhar para o 320, é um arco que está entre 270 e 360, então quarto quadrante. 270 não pertence a quadrante. Exercício número 4 diz assim, ó, Tamires tem em sua casa um canteiro circular. E ela quer plantar gerânios em volta desse canteiro de modo que as flores fiquem simétricas. Da primeira para a segunda muda, ela vai usar um ângulo central de aproximadamente 40 graus. Faça o esboço de onde ela deve colocar as outras mudas e verifique de quantas mudas ela vai precisar. Bom, pessoal, muito simples, né? Se ela está usando aqui ó, um arco de 40 graus, ela vai partir de um ponto de referência. Ela pegou aqui o início, daí ela marcou aqui 40 graus. Bom, como que eu vou saber quantas mudas ela vai precisar? Como o arco todo, a volta toda é 360, você vai pegar o 360 e dividir por quanto? Por 40. Muito simples, aí, ó, dá 9. 9 mudas. Sobra 0. E ela vai distribuir assim, ó, bonitinho. Não sei se vai dar certo pro meu, mas ela vai distribuir em torno dessa circunferência aí. Nossa, deu um bug aqui. 9 mudas, de tal forma que elas vão ficar todas simétricas. 5 diz assim, ó. Carla, Thaís e Rodrigo estão em uma roda gigante nas posições indicadas na figura a seguir. Nessas condições, quanto mede o arco cuja extremidade é representado pela cadeira da Thaís? Pessoal, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo um arco simétrico. Então aqui, ó, você tem o arco no primeiro quadrante, que ele diz que é 25 graus, e você quer saber o simétrico dele no terceiro quadrante. Então, o que a gente fazia no terceiro quadrante? A gente faz 180 mais 25, e isso aqui vai corresponder a 205 graus. Então, esse é o arco correspondente que a Thaís está. Acabou. Então, número 6. Se x é a medida de um arco côngruo a um arco de 30 graus, então pode-se afirmar que x é igual a 30, x é igual a 60, x é igual a menos 330, x é igual a k vezes 30, x é igual a 30 mais k vezes 360 para algum k pertencente a z. Como ele está dizendo que x é a medida de um arco côngruo, lembre que se você tem um arco qualquer, esse arco vai ter infinitos côngruos. Então, se você pega aqui o arco 30, quantos côngruos tem do 30? Então, o 30 que está no primeiro quadrante. Quantos arcos tem essa extremidade? Bom, vai ter uma infinidade de arcos a partir da quantidade de voltas que você der. Se você der uma volta, você vai ter um côngruo. Se der mais uma volta, você tem mais um côngruo. Se der mais uma volta, você tem mais um côngruo. Tá? Lembrando que arcos côngruos são arcos que têm a mesma extremidade na circunferência trigonométrica. Então, quem que vai ser esse x? Pode ser só o 30? Não. Ele vai ser o 30 somado com cada volta que você der. Como que a gente representa essa quantidade de voltas? Multiplicando 360 graus por uma constante k que é inteira. Como assim? Ó, se você pegar o k igual a 0, é um número inteiro? Sim. 360 vezes 0 dá 0. Com mais 30, 30. Então está aqui nessa extremidade. É um côngruo. Se você pegar k igual a 1, então vai ficar 360 vezes 1, 360. Mais 30, 390. Está aqui, ó. É um arco côngruo? É um arco côngruo. Então, para k igual a 1, você tem outro côngruo de 30. Então, para cada valor de k que você insere aqui, você vai ter um valor côngruo a 30 graus. Tá? Por que não pode ser só o menos 330? Por que não pode ser? Porque isso aqui é um arco côngruo. E você tem infinitos arcos côngruos. Então, quando você vai expressar algo que tem infinitas soluções, você tem que ter uma variável aqui que represente que vai representar essas infinitas soluções. Você não tem como escrever infinitas soluções. Então, você tem que escrever ela de forma genérica. Então, aqui no nosso caso, a resposta é a letra E. Né? Por que não é k vezes 30? Porque, por exemplo, se você pegar k igual a 2,
o que vai dar ali? 2 vezes 30 dá 60. 60 é um côngruo a 30? Não, porque o 30 está aqui, o 60 está aqui. Ó. Tá em tem outra extremidade na circunferência trigonométrica. Então não pode ser essa letra D. Então o 7 diz assim, ó, a menor determinação positiva de um arco de 1000 graus. O que é essa menor determinação positiva? A menor determinação positiva é assim, é o menor arco côngruo a 1000 graus. Positivo, porque você tem côngruos a 1000 que é negativo. Então ele quer o menor arco côngruo positivo do arco 1000 graus. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o 1000 graus e vamos dividir por 360 para saber quantas voltas ele dá. Então olha só, eu vou pegar o 1000 e dividir por 360. Aqui você vai ter 2, 2 vezes 360 dá 720. Quando você fizer 1000 menos 720, vai dar 280. Então, o que significa isso aqui? Significa que o 1000 graus, ele fez assim, ó. Ele deu uma volta, 2 voltas e parou aonde? No 280. Parou aqui, ó. Tá? Então, o 280 o que é? É a menor determinação positiva. Eu posso cortar aqui o zero. Aí você vai cortar o zero aqui. Aí você vai fazer 36 divididos por 100 divididos por 36. 2. Aí vai dar aqui 72. Vai sobrar 28. Aí se você marcar o 28 graus ali, tá errado. Tá? Claro, se você cortou o zero e sabe que você cortou um zero, você tem que adicionar 1 aqui no resto, beleza? Tá? Mas em tese você não pode cortar os zeros para fazer divisão aqui para achar a menor determinação positiva. Nem a simplificação você pode fazer. Porque daí, como a gente precisa do resto para achar a menor determinação positiva, se você simplifica, vai dar um outro resto. Tá? Então, nunca simplificar. Você vai fazer divisão com os números como eles aparecem.